Estamos de volta e agora no telão do MS Record vamos saber como fica o tempo em Mato Grosso do Sul. Nessa quinta-feira você vê aí imagens gravadas no fim da manhã de hoje em Campo Grande. Estamos a um mês do final do verão, mas uma frente fria vinda do sul do país deve mudar o tempo no fim de semana. Na capital, o tempo permanece nublado, os termômetros devem marcar até 32 graus. No norte do estado, o tempo também permanece nublado, com previsão de chuva. Em Alcinópolis, a máxima é de 36 graus. Nuvens variando e chuva fraca no leste do estado. Em Paranaíba, a máxima deve chegar aos 34 graus. No sul de Mato Grosso do Sul, muitas nuvens, mas o sol aparece hoje. Em Amambai, a máxima chega a 32 graus. Na região oeste, tempo nublado e ventos de até 30 km por hora. E em Corumbá, a máxima deve chegar aos 36 graus. Como eu disse aí, estamos a um mês do final da estação do verão. As informações são do Instituto Meteorológico Anhanguera, Unidera. Mais uma vez, as redes sociais mostram a força que tem. Uma imagem publicada na página de uma dupla sertaneja famosa causou a maior polêmica nessa quarta-feira. A reação foi imediata e poucas horas depois, a fotografia dos meninos de Mato Grosso do Sul foi retirada e substituída por um pedido de desculpas. Na foto, os cantores Munhoz e Mariano aparecem junto com o empresário, exibindo uma pistola, uma faca e uma garrafa de bebida alcoólica. Na descrição da imagem, publicada em uma rede social, Mariano faz uma homenagem aos amigos e diz que a arma é de brinquedo e a faca de churrasco. A reação foi imediata. Um fã pede para que o cantor apague a foto por causa das crianças que seguem a dupla. Outro alerta que a imagem é polêmica e pode dar problema. Com a repercussão negativa, a imagem foi apagada. Em nota, a dupla disse que a foto foi tirada num momento de descontração, durante uma festa em comemoração ao lançamento do terceiro DVD, e que tudo não passou de uma brincadeira inocente. Em Campo Grande, cidade natal dos sertanejos, a foto publicada na internet não pegou nada bem. Eu acho que é um mau exemplo, né, para os fãs deles. Todo mundo que gosta deles, sempre apoiou a carreira, eles vão e faz isso. Eu acho que é meio... assim, eu acho que eles não deviam ter feito. Eu acho isso uma tremenda falta de respeito, não só com os fãs, mas com o cidadão que está querendo combater isso. No começo da tarde, o cantor Mariano publicou uma nova imagem em que pede desculpa aos fãs. Alice faz parte do fã-clube da dupla e defende os ídolos. Eu acredito que não houve maldade em momento algum da foto publicada, porque eles também são muito família, então ele jamais esperaria que gerasse alguma polêmica. Para este especialista em marketing digital, ainda que a intenção não tenha sido fazer apologia à violência, os artistas devem ter consciência de que têm responsabilidade com a imagem que passam para o público. Quando você fala de uma figura pública, principalmente uma pessoa que tem fãs, né, um ator, um cantor, isso gera um impacto social. Então qualquer coisa que um ídolo fale, o fã recebe aquela mensagem de uma outra forma. A gente sabe que não dá para ficar publicando qualquer coisa nas redes sociais. Querendo ou não, são materiais que podem ser compartilhados e mesmo que você tenha só amigos na sua lista, os amigos dos amigos de repente podem ver e comentar o seu post de uma forma que não te agrada. Bem, existem algumas regrinhas que, se forem seguidas, poupam muita dor de cabeça nesse sentido. É por isso que hoje nós convidamos para nos dar essas orientações a consultora de imagem pessoal e corporativa em estilo e imagem, Adriana Estivalé. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. A Adriana faz parte também da Associação Internacional dos Consultores de Imagem. Adriana, no caso de Munhoz e Mariano, como que você interpreta o que aconteceu? É bem difícil, né? Pessoas, artistas que têm os seguidores, os fãs, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque eles são copiados, né? São referência, eles influenciam as pessoas, tanto da forma como eles se vestem, certos comportamentos, né? Eu acredito que tenha sido talvez uma grande brincadeira, mas existe uma linguagem que ela é não verbal, que ela se traduz em comportamentos, em símbolos que passam uma impressão, né? Nós julgamos aquilo. Inclusive eu vou pedir para o pessoal rodar a foto novamente,
para que as pessoas possam, para que isso possa ilustrar a nossa conversa, né? A gente vê aí que eles estão ostentando 2 armas, né? E bebida alcoólica, e são referências para o público jovem. Isso não é nada legal. Faltou assessoria, Adriana? Então, esses artistas, quanto mais eles vão ficando famosos e atingem um número maior de pessoas, há um staff que é criado para dar esse suporte, né? E o mais importante é que eles tenham a consciência que eles têm esse poder de influenciar pessoas, né? Então, um comportamento como esse, por exemplo, uma criança ou um adolescente que está ali seguindo o seu ídolo, fala, poxa, meu ídolo gosta disso, eu vou experimentar, né? Então, é uma grande responsabilidade. Por outro lado, chega a ser até cruel, né? Com as pessoas que a gente tem essa expectativa. E um carinho também, né? Exatamente. Então, nós temos que ter cuidado. Ter cuidado, não só os artistas, celebridades, pessoas públicas, mas nós, no nosso meio, na comunidade, as pessoas que nós nos relacionamos, nós impactamos elas através da nossa imagem, do nosso comportamento. Então, eu acho que tudo isso nos leva a uma reflexão de como nós estamos sendo vistos, o que andamos postando, como as pessoas têm essa impressão de nós. Inclusive, psicólogos infantis abordam esse assunto por um outro ponto de vista, que é a questão do exemplo dentro de casa. Para os pais, relação de pais e filhos, às vezes, melhor do que falar é você dar o exemplo. E o mesmo acontece com os artistas famosos, né? Agora vamos falar da nossa rotina, das pessoas que não são famosas, mas que têm Facebook, que têm Instagram, que têm Twitter. Tudo isso a gente tem que pensar um pouco antes de desabafar. Tem gente que costuma usar as redes sociais para fazer desabafos, para pinicar outra pessoa, né? Para alfinetar, como dizem. Isso também não é interessante, né? As redes sociais são legais para quê, Adriana? Olha só, é uma vitrine. As pessoas têm que ter ideia que elas estão numa vitrine, elas estão sendo vistas, né? E lógico, o que você escreve tem algum peso, mas é sempre bom as pessoas lembrarem que nós somos seres visuais. Então, no primeiro momento, em 10 segundos no máximo, a gente já forma uma opinião de uma imagem, né? E eu sempre digo para as pessoas, elas vão ser tratadas da forma como elas se colocam. Então, isso tudo leva a uma reflexão de como estamos nos comunicando com as pessoas e se nós estamos conseguindo passar a mensagem realmente que queremos ou que somos, né? Então, vamos pensar o que a gente vai postar, se realmente isso pode dar margem a interpretações dúbias. Com relação a fotos em situações íntimas dentro de casa, tem gente que gosta de postar isso, né? Não é interessante porque acaba abrindo o seu lar para uma série de pessoas das quais você nunca ouviu falar, né? É verdade. Então são situações que são tão íntimas. Até que ponto isso vale a pena? O que isso vai somar na sua vida? Né? Você quer realmente ser visto nessa forma assim tão íntima? Você quer chocar as pessoas? Porque também tem isso, né, Laura? Às vezes a pessoa ela não está preocupada se ela vai impactar positivamente ou negativamente. Ela quer chocar. Chamar atenção. Chamar atenção. Com relação à administração de fotos de crianças, tem muita gente que põe foto dos filhos, dos sobrinhos, e as crianças não têm nem sequer o direito de escolher se querem ou não ver sua imagem publicada numa rede social. O que você pensa sobre isso? Então, eu acho que a criança, como você falou, ela ainda não tem esse poder e esse entendimento. A gente tem aí essa imagem que causou muita polêmica, foi uma foto tirada em Campo Grande, ela virou denúncia no Conselho Tutelar, depois tudo foi resolvido porque esta mãe prestou depoimento na polícia e disse que tudo não passou de uma brincadeira. Mas a foto, quando você vê a criança com narguilha na boca, ela passa uma mensagem, né? E agressiva. Exatamente. Agressiva, que é um ser que não tem poder de escolha. E isso gera, são maus exemplos. Eu acho que se a gente pode impactar as pessoas positivamente através desse fenômeno que é essas redes sociais, né? Hoje todos têm acesso de se expor de alguma forma. Então, vamos analisar como estamos nos expondo e podemos fazer, tanto nós e principalmente as pessoas públicas, né, os artistas, impactar a sociedade de uma forma positiva. Agora vamos voltar com a foto do Munhoz e Mariano, porque eu fiquei em dúvida, queria saber de você, Adriano. Essa foto, que já foi retirada inclusive da rede pela dupla, ela tem o poder, como foi postada na internet, de arranhar a fama desses dois? Tem. Quem vai julgar é o público, né? Porque na verdade eles são artistas que têm uma proporção, as pessoas conhecem,
na televisão, nas revistas, e a rede social mostra esse lado mais íntimo. Porém, as pessoas não sabem o que verdadeiramente eles pensam, né? Então, tanto, Glória, que a imagem, ela impactou muito mais do que o texto. Exatamente. Porque o texto, na verdade, fala de um momento de amizade e união. Mas, como nós somos seres muito rápidos e o nosso cérebro trabalha rapidamente, o que a gente vê visualmente? Essa linguagem não verbal que eu estou te falando. Violência. Exatamente. Alcoolismo. Então é uma arma empunhada, uma faca. Isso são símbolos e gestos agressivos. Em casos como esse, inclusive na nossa vida pessoal, se acontece uma coisa dessas, as pessoas reprovam a imagem que você postou, vale realmente você retirar e pedir desculpa, se retratar? Muito importante. Até porque, que eu acho que foi o que aconteceu com os meninos, eles não tiveram ideia que realmente ia ser recebido dessa forma. Mas a retratação é uma forma muito importante, né, de você expressar, olha, eu não sou assim, né, apesar de dar muito trabalho, porque a primeira impressão é que fica. A gente sempre diz resgatar, isso, né? E se o resgatar exige um trabalho maior. Agora, falando sobre as pessoas comuns, como todos nós, quais outras orientações você acha interessante passar para as pessoas que nos assistem, para que elas não utilizem as redes sociais de uma forma negativa? Porque muita gente usa o Facebook para fazer propaganda do trabalho. Isso é legal, né, Adriana? Isso é legal, porém você tem que tomar cuidado com o que você está colocando desse trabalho, da empresa. Eu vejo também muitas pessoas estão ali no momento trabalhando e criticando a própria empresa que trabalham. Isso é negativo. Isso é negativo não só para a empresa, mas para ela como profissional, porque a credibilidade dela no mercado fica arranhada. E tem muita gente que consegue novas colocações através desse tipo de ajuda do mundo virtual, né? Com certeza. Tem que ter senso para poder administrar isso a seu favor, né? Exato. É um instrumento de comunicação. A forma como você vai usar depende de você, do que você pretende. Então, nós podemos usar de uma forma que realmente pode agregar credibilidade à nossa imagem, a gente pode atingir várias pessoas, isso pode fazer muito bem para a carreira de um profissional, como pode acontecer situações como esse episódio, negativas, né? Obrigada pelas orientações. Eu conversei com a Adriana Estivalé, que é consultora de imagem pessoal, e é com ela que eu encerro o MS Record de hoje. Ah não, desculpa, me chamaram a atenção aqui, tem mais uma reportagem sobre o caso Giovana. Os repórteres acabaram de chegar com esse material novo, são novas informações. O principal suspeito, Matheus Thanos, de ter agredido a moça, foi preso ontem. A gente abriu o nosso telejornal com essa informação. Ele passou a noite na delegacia e o nosso repórter tem novas informações sobre esse caso. Vamos ver. O jovem Matheus Thanos, de 19 anos, passou a noite aqui no 4º Distrito de Polícia de Campo Grande. Ele está recluso em uma das celas com outros presos da Lei Maria da Penha, que é a lei que protege mulheres vítimas de agressão. Eu conversei há pouco com o pai de Matheus, Michel Thanos. Ele veio para tentar ver o filho, o que não foi permitido. Matheus está proibido de ter contato com a família. Ele entregou então à polícia um edredom, um lençol de solteiro, um livro e também alguns produtos de higiene pessoal. O pai de Matheus disse que ainda não está em condições de gravar nenhum tipo de entrevista, mas disse que quer que a justiça seja feita e que se Matheus realmente agrediu Giovana, que ele tenha então de pagar pelo crime. Ele relatou também que em nenhum momento ele era conivente com a forma em que o casal vivia, morando juntos em um apartamento. Mas como eles eram maiores de idade, nada podia ser feito. Ele declarou também em uma rápida conversa que não sabia onde Matheus estava escondido depois que foi decretada a prisão preventiva dele. Ele soube pelo contato através de amigos que Matheus teria saído da cidade e depois foi localizado bêbado, onde foi levado ao hospital Nosso Lar, que foi exatamente lá onde a polícia acabou o encontrando e prendendo efetivamente o rapaz. O pai de Matheus disse que assim que tiver condições psicológicas, ele vai gravar uma entrevista. Mas eu conversei há pouco também com o advogado de defesa de Matheus, que veio para falar com seu cliente. Veja o que ele nos disse. O interesse agora é tratar de obter sua liberdade, porque eu
repito, continuo sem compreender qual é a razão e a utilidade da prisão dele, de vez que ele nega o crime, Giovanna não se lembra, eu respeito extraordinariamente lá os sentimentos da família, compreendo o estado emocional em que se encontra, mas isto, creio eu, tem que ser analisado, esta questão, com muita objetividade, com muita frieza e especialmente embasado em elementos concretos, elementos objetivos. Ameaça a Giovanna, que nunca existiu, mas inexiste, de vez que Giovanna se encontra em Londrina. Ele colaborou a todo o tempo com as diligências policiais, já que o maior interessado em que esta situação que o prejudica termine tão logo quanto possível, com a maior brevidade. Por que manter Mateus na prisão? Se condenado for, repito, aí cumprirá a pena, se condenado for. Mas agora ele está cumprindo pena antes de ser condenado. Pois é, mas enquanto o julgamento não sai, Mateus permanece preso aqui no 4º Distrito pela prisão preventiva. Após esses 30 dias, que é o período determinado, ele pode então ser transferido para um complexo penitenciário daqui de Campo Grande. William Franco para o MS Record. No nosso portal na internet você encontra mais informações sobre o caso Giovanna e Mateus. E amanhã no nosso telejornal nós vamos repercutir a criação do Vale dos Orixás aqui em Campo Grande. Se você quiser dar a sua opinião, pode acessar o nosso portal, clicar no ícone Fórum Interativo e falar sobre o que você acha da criação do Vale dos Orixás em Campo Grande. Por hoje nós ficamos por aqui. Fique agora com Osmar Bastos e o Record Rural. Voltamos a nos encontrar amanhã, ao 12h30, aqui mesmo na TV MS Record, o melhor jornalismo do estado. MS Record, oferecimento